Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Continuando o nosso projeto de estequiometria passo a passo, hoje vamos resolver um exercício que envolve volume de gás fora da CNTP e a massa de uma substância que não é um gás. Para esse tipo B, nós vamos dar os valores de volume, pressão e temperatura para o gás, e a nossa incógnita é a massa dessa substância não gasosa. Vamos lá. Bem, minha gente, nesse exercício eu usei o mesmo enunciado que eu havia usado lá no tipo A, né, no vídeo anterior, e fiz uma adaptação para a mudança da pergunta do problema. Então ele diz o seguinte: certa massa de carbonato de amônio reage com ácido fosfórico de acordo com a reação representada pela equação abaixo, e aí nós temos a equação da reação de produção do gás carbônico a partir do carbonato de amônio já balanceada. E aí ele pergunta, qual é o valor dessa massa em gramas suficiente para que sejam obtidos 30 litros de gás carbônico liberados sob temperatura de 300 Kelvin e 8,2 atm. Então, o que acontece nesse problema? Ele forneceu para a gente o valor do volume, da temperatura e da pressão para esse gás da questão, para esse gás carbônico. Então, quando você tem volume, temperatura e pressão, você consegue determinar o estado desse gás. Então, o nosso primeiro passo nesse problema, toda vez que para o gás ele informa volume, temperatura e pressão, é aplicar a equação de Clapeyron para determinar se a quantidade em mols da substância conhecida. A substância conhecida nesse caso é o gás carbônico. Então, a gente já repetiu a equação de Clapeyron, PV, nRT. O que nós conhecemos dessa equação? Que valores dessas variáveis? A pressão, 8,2 atm, o volume, 30 litros, a constante universal dos gases, que é o 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin, que lembre-se, tem que ser fornecida, e a temperatura absoluta, os 300 Kelvin. Ficando apenas a incógnita, a quantidade em mols desse gás carbônico. Então, eu vou isolar o N passando a constante e a temperatura dividindo, e aí eu chego à expressão de que N é igual a PV RT. Qual é o valor da pressão? 8,2 atm. Qual é o valor do volume? 30 litros. Qual é o valor da constante universal? Está dado aqui, 0,082. Qual é o valor da temperatura? 300 Kelvin. E aqui, eu usei os valores ajeitados para você entender de maneira melhor. Quando eu divido 8,2 por 0,082, eu tenho que o valor do meu numerador, 8,2, é 100 vezes maior em relação ao do denominador. Então, aqui eu tenho 100 sobre 1. E também percebo que o 30 que está no meu numerador, ele é 10 vezes menor do que o 300 que está no meu denominador. Então, 30 por 300, eu tenho 1 sobre 10, 1 décimo. Então, eu tenho 100 sobre 1 e 1 sobre 10. 100 vezes 1, 100. 1 vezes 10, 10. Então, essa minha conta fácil é 100 dividido por 10, que dá exatamente 10 mols do gás em questão, que é o gás carbônico. Muito bem, mas essa não é a pergunta do problema. A pergunta é a massa do carbonato de amônio. Tome muito cuidado, porque é uma prática comum nesse tipo de problema, é o aluno se confundir e substituir esse N, que é a quantidade em mols, pela divisão entre a massa e a massa molar. Porque, de fato, N é igual a M sobre mão, massa sobre massa molar.
O problema é que a equação de Clapeyron ela se restringe somente a gases. E o carbonato de amônio é um sólido, ele é um sal. Nessas condições, 300 Kelvin e 8,2 atm, que é a condição do problema, ele é um sólido. Então, nós não podemos fazer essa substituição direta. Muita gente erra, usa PV igual eminho sobre emão RT, e aí chega a um valor de massa que não poderia chegar. Isso é um erro conceitual gravíssimo. Você está usando uma equação de gás para determinar a massa de um sólido. Muito bem. Então, o que é que a gente faz com esses 10 mols de gás carbônico? Simplesmente, meninos, nós trocamos esses valores de 30 litros, 300 Kelvin e 8,2 atm por esse único valor de 10 mols de gás carbônico. E agora nós vamos fazer a estequiometria. Qual é a massa que eu tenho de carbonato de amônio para produzir 10 mols de gás carbônico? Não mais 30 litros a 300 Kelvin e 8,2 atm, mas simplesmente qual é a massa para produzir 10 mols? E esse tipo de problema nós já fizemos, a relação entre mol e massa. Você pode procurar aí na nossa playlist o vídeo que fala da relação de massa e de mol. Mas nós vamos continuar aqui. Então, como é que a gente resolve um exercício de estequiometria convencional? Partindo sempre do valor de 10 mols, está aqui marcado. Primeiro passo, escrevemos a equação que representa o processo químico corretamente balanceada. A equação já se encontra balanceada. Segundo passo de um exercício normal de estequiometria, que aqui é o nosso terceiro passo. Escrever a linha teórica em função da quantidade em mols das substâncias participantes do processo. Eu vou relacionar os 3 mols de carbonato de amônio com os 3 mols de gás carbônico. Então, vou escrever aqui. Terceiro passo do exercício, que nesse aqui é o nosso quarto passo. Converter a linha teórica expressa em mol para a grandeza desejada para cada substância, se for necessário. Aqui eu tenho 3 mols de carbonato de amônio e o desejo é o valor da massa. Então, aqui eu vou converter. Como eu converto de mol para massa? Usando a massa molar. Então, ao invés de escrever 3 mols de carbonato de amônio, eu vou escrever 3 vezes 96 gramas de carbonato de amônio. Mas aqui no gás carbônico eu não vou mudar. Aí você vai perguntar, poxa, Marcos, mas eu tinha volume, temperatura e pressão, eu não preciso mudar? Não, porque você já trocou todos esses valores pela quantidade em mols quando você utilizou a equação dos gases, a equação de Clapeyron. Então, aqui eu continuo mantendo os 3 mols de CO2. Para limpar a área aqui, preste atenção porque isso vai te ajudar na parte aritmética, eu poderia multiplicar 3 vezes 96, que daria 288 gramas, e poderia manter 3 mols, mas para ficar com os números menores, eu vou dividir esse 3 aqui por esse 3 aqui, então eu simplesmente terei 96 gramas de carbonato de amônio, é capaz de produzir 1 mol de gás carbônico. Quinto passo do nosso exercício agora e o quarto passo da parte da estequiometria. Escrever a linha prática do problema, aquela que põe a sua incógnita e o valor que foi fornecido. Lembra que eu troquei todos esses valores pelos 10 mols? Então, eu vou usar os 10 mols de CO2 e a incógnita é a massa do carbonato de amônio. Muito bem. E agora o nosso último passo, que é resolver sob a luz da lei das proporções definidas, a lei de Proust, simplesmente fazendo uma regra de 3. Esse resultado é muito simples, porque se aqui aumentou-se 10 vezes, aqui também aumentará 10 vezes, porque as proporções numa mesma reação são as mesmas. Então, o nosso resultado será 960 gramas de carbonato de amônio. No entanto, caso você seja requisitado
a escrever toda a resolução prática, você vai multiplicar em x. 96 vezes 10, x vezes 1. 96 vezes 10, 960, dividido por 1, 960. Como ele pede a massa em gramas, gramas de carbonato de amônio. Bem, meus amigos, eu espero que a explicação tenha sido direta, eficiente, sem rodeios. Esse é o propósito do canal, facilitar a sua vida, te mostrando detalhadamente como fazer um exercício de estequiometria. Sem lero-lero, sem quais. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal, avise os colegas e até o nosso próximo vídeo. Valeu, até mais!